Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Eu quero aproveitar esse vídeo para dar as boas-vindas a todos os novos inscritos que chegaram por aqui. Sejam todos muito bem-vindos, vocês já fazem parte da família Bruno Vilas. E como eu sempre digo, para os antigos não fiquem com ciúmes, porque aqui no meu coração tem espaço para todos vocês. Mas agora, pessoal, vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. Judy Malinowski nasceu no ano de 1984 e foi criada no subúrbio de Ohio. Ohio, pessoal, é um estado localizado no centro-oeste dos Estados Unidos. A Judy era filha de uma mulher chamada Bonnie Bowes, e eu não encontrei informações precisas sobre o pai dela. A Judy tinha uma irmãzinha e também um irmão mais velho. As três crianças se davam muito bem e tiveram uma infância muito feliz e dentro da normalidade. Desde muito nova, a Judy apresentava uma beleza muito particular e em sua adolescência ela participou e foi a vencedora de diversos concursos de beleza. E no final das contas, ela acabou sendo coroada como a rainha do baile em sua festa de formatura. Sua vida parecia perfeita, até que uma doença bastante agressiva se manifestou e mudou para sempre a vida da jovem. Judy foi diagnosticada com um agressivo câncer de ovário. Ela lutou bravamente contra a doença e saiu vitoriosa. Toda a família estava bastante feliz com a recuperação da garota, porque, gente, só quem luta contra essa doença sabe o quanto a batalha é difícil e bastante dolorosa. Bom, por mais triste que isso possa parecer, a alegria da família não durou muito tempo. Isso porque alguns anos depois, mais precisamente no ano de 2006, quando ela estava com 22 anos de idade e trabalhava no atendimento ao cliente de uma grande empresa, ao realizar diversos exames com a equipe médica que acompanhava ali a jovem desde o início, a Judy recebeu a deplorável notícia de que o seu câncer havia retornado. Os médicos então realizaram uma histerectomia completa na Judy. De forma bastante prática, gente, uma histerectomia total significa a retirada completa do útero e também do colo do útero. A cirurgia foi um sucesso absoluto e finalmente todos os familiares tiveram a sensação de que todo aquele sofrimento tinha chegado ao fim. Mas para Judy, por outro lado, uma nova batalha tinha se iniciado. Isso porque, infelizmente, ela se tornou viciada em opiáceos durante o seu processo de recuperação. Os opiáceos são substâncias derivadas da papoula e depois de alguns processos químicos são feitos medicamentos como a morfina, por exemplo. E a Judy teve contato com essa substância porque ela sentia muitas dores enquanto estava se recuperando. E somente a administração de morfina era capaz de aliviar o seu sofrimento. Acontece que a codeína e a morfina são derivadas do ópio. E a partir dessas substâncias produz-se a heroína. E isso era um grande problema, porque aquela era uma época na qual a epidemia de entorpecentes estava explodindo nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo em que ela estava praticamente liberta de seu sofrimento, da batalha contra o câncer, ela se tornou prisioneira do uso de substâncias. E assim que o seguro médico da Judy acabou e ela não teve mais acesso às receitas para conseguir esses medicamentos de forma legal, ela foi para as ruas em busca de tóxicos. Todo este processo foi bastante difícil para a família, porque eles nunca sabiam onde exatamente ela estava e quando voltaria para casa. A situação foi ficando cada vez mais delicada, até que por fim os familiares e parentes da garota se reuniram e juntaram recursos para pagar por uma clínica privada de reabilitação e remissão de dependentes químicos. Falando assim, até parece que todo esse processo tenha sido bastante simples e rápido, né? Mas não foi não, viu, gente? Na verdade, o tratamento e a desintoxicação demorou vários anos. Aos poucos as coisas foram se acertando e por fim ela recebeu alta da clínica e foi para casa.
A Judy arrumou um emprego e alguns meses depois decidiu que já era a hora de sair da casa de sua mãe e viver a sua vida. E foi assim que ela alugou um espaço para si mesma em um bairro próximo da casa de sua família e começou a recolocar sua própria vida nos eixos. Mãe e filha se falavam diariamente e a Bonnie estava cheia de orgulho da sua filha. Afinal de contas, ela estava batalhando contra os problemas da vida desde a sua adolescência. E embora tenha acontecido situações nas quais ninguém acreditava que a Judy iria se reerguer, lá estava ela, mais uma vez, no controle total da sua própria vida. A Bonnie acreditava de verdade que daquele ponto em diante haveria apenas alegria em sua vida e na vida de sua filha. Mas ela mal sabia o que realmente estava por vir. As coisas começaram a ficar estranhas novamente em maio de 2015. A Bonnie estava conversando com a sua filha por telefone e recebeu a notícia de que a Judy, que nessa época estava com 31 anos de idade, estava namorando um rapaz chamado Mike. Michael Slager era um homem de 39 anos que enviou uma mensagem para Judy através de uma rede social. E então os dois começaram a conversar e não demorou muito até que eles marcassem um encontro para se conhecer na vida real. A partir de então, os dois começaram a fazer tudo juntos. Parecia de verdade o início de um grande amor. Mas assim que a Bonnie conversou com seu novo genro ao telefone, ela percebeu que ele tinha um perfil rústico acima da média e parecia ser um homem nada amigável. Ela achou o homem bem mal educado, na verdade, mas como estava disposta a apoiar a sua filha em suas decisões, ela desejou felicidades ao casal e desligou o telefone na sequência. Como já percebemos, as duas eram muito amigas e por fim, algumas semanas depois, a Bonnie acabou conversando novamente com sua filha por telefone. E aproveitando que ela estava sozinha em casa, aproveitou para falar sobre suas desconfianças. A Judy acabou confessando que no começo do relacionamento ele se comportava como um príncipe encantado, mas depois de algumas semanas ela percebeu que ele era bastante abusivo e temperamental. A Judy acabou descobrindo também que o Michael tinha diversas passagens pela polícia por furto, pequenos roubos, violência doméstica e também teve acusações de violência íntima contra menores de idade. Com o passar do tempo, ele começou a dominar a Judy e controlar todos os seus movimentos. Ele até instalou um aplicativo de GPS no celular da mulher para monitorar todos os lugares que ela passava. Além de tudo isso, ele passou a comprar entorpecentes para a Judy a fim de viciá-la novamente e mantê-la totalmente sob sua supervisão. Michael estrategicamente estava procurando pelas fraquezas de sua namorada para que pudesse torná-la um fantoche em suas mãos. Mas a Judy sabia muito bem por tudo que ela já tinha passado em sua vida e uma força vital interior emergiu. E por fim a Judy revelou que não era nada disso que ela estava querendo viver. Ela ligou para sua mãe e contou tudo o que estava acontecendo. Assim que desligou o telefone, ela se encontrou com o Michael e disse que estava tudo acabado, que não queria mais saber dele. Mas a essa altura, pessoal, o homem estava assim, basicamente morando na casa dela. Ele passava mais tempo na casa da Judy do que na casa dele. O Michael não aceitou o término do relacionamento e daqui em diante foi só ladeira abaixo. Em agosto de 2015, a Bonnie recebeu uma ligação de sua filha desesperada, porque o Michael tinha voltado para sua casa e se recusava a sair. A mãe então voou para a casa da filha e, de acordo com o seu depoimento mais tarde, aquela foi a primeira vez que ela se encontrou cara a cara com o Michael. E foi ali que ela teve certeza de que ele não era uma boa pessoa. A Bonnie também não conseguiu convencer o homem a ir embora e deixar a sua filha em paz. Ela reforçou que o relacionamento estava acabado e que ele estava livre para procurar por outra parceira. Mas ele bateu o pé de que a Judy era dele e que dali ele não sairia. Por fim, a polícia foi chamada e após os oficiais analisarem aquela situação, eles exigiram que o homem deixasse a casa imediatamente e não procurasse mais pela Judy. E foi aí que o Michael finalmente concordou em se retirar. Afinal de contas, os machões fazem sempre assim mesmo, né? Quando aparece um outro homem mais macho que eles enfiam o rabinho no meio das pernas e saem apressadamente. Bom, vocês sabem muito bem como é que funciona, né, gente? É complicado. Esses caras abusivos, eles são abusivos com mulheres. Porque quando entra outro cara na jogada,
Aí a história muda. Quase uma semana depois, a Judy se deu conta de que sozinha ela não conseguiria se livrar dos entorpecentes que o Michael tinha trazido até ela. E então ela decidiu ligar para sua mãe e avisar que voltaria para a reabilitação. E que agora que o Michael finalmente tinha ido embora, ela precisava urgentemente se livrar também do desejo de consumir tóxicos. Ela recebeu todo o apoio da sua família e a data da internação foi agendada. No mesmo dia em que a Judy deveria dar entrada na clínica de reabilitação, sua mãe Bonnie recebeu um telefonema da emergência do Ohio State University Hospital. A atendente explicou que sua filha tinha sofrido um grave acidente e estava sendo amparada por aparelhos de suporte vital. A Bonnie correu para o hospital e encontrou uma cena horrível. Sua filha estava em coma induzido e sua aparência era irreconhecível. Ela estava sem os cabelos, sem os cílios, sobrancelhas, perdeu quase todos os dedos de uma das mãos e estava praticamente sem orelhas. O médico plantonista explicou que ela teve queimaduras de 3º e 4º grau em 95% do seu corpo, e a expectativa era de que o óbito fosse declarado em poucas horas. Esse caso se tornou muito midiático e todos os jornais só falaram dele por um bom tempo. Então, se vocês pesquisarem depois na internet, vocês vão achar as fotos de todo o período de tratamento da Judy. Eu não posso mostrar aqui no vídeo por motivos óbvios, que vocês sabem, né? Até porque eu não quero chocar ninguém. Então, quem se sentir confortável para procurar esse tipo de imagem, você vai achar na internet. Mas assim, vocês vão ver que são imagens bem fortes. Eu não consigo nem dimensionar a dor que ela sentiu, porque assim, é inacreditável. No dia seguinte, as autoridades já tinham um suspeito. Câmeras de vigilância foram analisadas e testemunhas ouvidas. E com isso as autoridades chegaram no Michael. Ele estava seguindo a Judy já fazia alguns dias. E no dia do ataque em específico, ele a seguiu até um posto de gasolina. E como a Judy não queria mais nem saber dele, nem mesmo para conversar, eles começaram a discutir. Por fim, o Michael falou diversos desaforos para a jovem. Então ela ficou irritada e jogou um refrigerante contra ele. O Michael avançou sobre a jovem, deu uma surra nela. Em seguida, as câmeras de vigilância de um caixa eletrônico capturaram um momento em que ele vai até a sua caminhonete, pega 2 galões de gasolina e um isqueiro e volta para onde a Judy estava toda machucada, caída ao chão. E o resto vocês já devem imaginar, né? O Michael ficou observando calmamente enquanto a vítima, desesperada, tentava se livrar das chamas. E foi uma testemunha quem ligou para a emergência e pediu que alguém socorresse a pobre garota. Em algum momento disso tudo, o Michael teve contato com as chamas e como as suas mãos estavam umedecidas ali com a gasolina, né, suas mãos começaram a pegar fogo também. Mas rapidamente ele parou o fogo e foi para o hospital para receber atendimento médico. E eu estou dizendo isso porque depois ele e seu advogado fizeram a maior cena por conta disso. Bom, contrariando todas as expectativas médicas, a Judy não veio a óbito nas próximas horas. Ela lutou bravamente por sua vida. Nas semanas seguintes, ela passou por 59 cirurgias, sendo muitas delas enxertos de pele, e infelizmente algumas não deram certo. Ela perdeu quase a totalidade de sua visão, além das orelhas e dedos das mãos. Milagrosamente, após 7 meses, a jovem acordou do coma e surpreendeu toda a equipe médica. Inicialmente, ela não conseguia falar direito, era mais um sussurro, mas ela demonstrava grande interesse em conversar. Provavelmente ela queria contar o que tinha acontecido. O tempo foi passando e aos poucos ela conseguiu conversar. Ela testemunhou contra o Michael e confirmou o que a promotoria já tinha descoberto. O Michael se defendeu e a todo momento disse que tudo foi um acidente. Ele disse até que ele mesmo se machucou. Na verdade, ele e seu advogado chamado Douglas Shawn fizeram a maior cena no tribunal. O Michael entrou de cadeira de rodas. Seu advogado explicou que tudo foi um acidente horrível e que seu cliente estava naquela cadeira porque tinha se ferido ao tentar socorrer a sua amada. Ele disse ainda que tudo foi um incêndio acidental que atingiu ali os dois e que o Michael, na verdade, tentou ser um herói ali na situação. O Douglas disse ainda que o Michael tentou a todo custo apagar o fogo e que por isso também tinha se machucado bastante.
Para concluir, ele afirmou categoricamente que seu cliente amava a Judy e que, portanto, nunca faria mal nenhum àquela mulher. Mas, por outro lado, a promotoria tinha provas de que houve uma discussão e depois ele a agrediu. Uma testemunha também se apresentou para relatar o que tinha visto. Além disso, o testemunho da Judy, gente, ficou conhecido como o primeiro dos Estados Unidos onde a vítima de homicídio testemunhou contra o seu assassino. Isso porque a Judy tinha absoluta certeza de que não resistiria aos ferimentos, e por isso ela estava com tanta pressa para testemunhar contra o seu algoz. Ela contou ainda que a todo momento suplicou para que ele não a machucasse, e que ela iria para onde ele quisesse que ela fosse. Seu advogado também perguntou se ela nunca tinha pedido ajuda antes do incidente. Ela respondeu que já tinha procurado a delegacia local e contado que sofria ameaças constantemente e que acreditava que o Michael ainda iria tirar a sua vida, mas o xerife do condado não fez nada para ajudá-la. Pouco mais de um ano após o ataque, Michael Slager foi condenado por incêndio criminoso agravado e agressão criminosa, e na sequência sentenciado a 11 anos de prisão. Alguns meses depois, a Judy, que estava com 32 anos de idade, não resistiu aos ferimentos e faleceu nos braços da sua mãezinha. No total, ela sobreviveu por 702 dias após ter sido atacada. Após o falecimento da vítima, os promotores estaduais acusaram o Michael de assassinato. A defesa trabalhou duro para evitar a pena capital. No final das contas, quase 2 anos depois, em julho de 2018, Michael Slager, que a essa altura estava com 43 anos de idade, fechou um acordo com a promotoria onde se declarou culpado de assassinato, e isso evitaria a sua pena de morte. Seus advogados tinham certeza que, se fosse a julgamento, essa seria a sentença recomendada pelo júri. Durante a audiência, o juiz admitiu as filmagens do testemunho da Judy em sua cama de hospital. Todos se emocionaram e foi a primeira vez que uma prova dessa natureza foi permitida em um tribunal no estado de Ohio. Como eu acabei de dizer, o Michael tinha fechado um acordo com a promotoria, então quando o juiz questionou como ele se declarava, ele respondeu que se declarava culpado de todas as acusações. Com isso, em julho de 2018, Michael Slager foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A primeira sentença do Michael, aquela de 11 anos, revoltou bastante a comunidade local, mas vale lembrar que a juíza do caso deu a pena máxima prevista em lei. Por conta disso, a Bonnie ingressou em uma batalha judicial contra o estado de Ohio para aprovar a lei de Judy. A finalidade dessa lei era aumentar a pena para agressores que desfiguram suas vítimas. A proposta de lei foi bem avaliada pelos legisladores e, por fim, apenas alguns meses após o falecimento da Judy Malinowski, a lei foi finalmente votada, aprovada e sancionada pelo governo do estado. A lei de Judy aumenta em 6 anos a pena para ataques desse tipo. E no caso do Michael, por exemplo, se a Judy tivesse sobrevivido, ele teria sido sentenciado a 17 anos de prisão, e não 11 anos, que era o limite máximo antes da aprovação da lei. Além de tudo isso, a Bonnie ingressou em causas sociais e de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica, e passou a contar a história da Judy em entrevistas, congressos, centros comunitários e coisas do tipo. Ela também criou uma rede de apoio para mulheres que sofrem violência física e psicológica. Alguns programas de TV norte-americanos também fizeram documentários sobre a vida da Judy. E eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas ela deixou 2 filhas que na época estavam com 6 e 13 anos de idade. E esse caso acabou ficando conhecido porque uma vítima de homicídio testemunhou contra o seu assassino. É bizarro, né, pessoal? Olha, pensar que tudo isso poderia ter sido evitado. Por que as pessoas não aceitam o término do relacionamento e só deixam as outras seguirem em frente? É a melhor coisa a se fazer. Ninguém é dono de ninguém. Quando um não quer, 2 não brigam. É simples. Olha, eu fico revoltado com esse tipo de caso, viu? E eu fiquei muito triste, queria muito que ela tivesse sobrevivido. E vocês, qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. E se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.